A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pediu que o STF reveja a decisão que proibiu jornalistas de gravarem áudios ou fazerem imagens nas audiências sobre a suposta trama golpista, marcadas para começar na próxima semana. O veto do Supremo atinge as sessões previstas entre os dias 19 de maio e 2 de junho, quando as testemunhas da ação penal serão ouvidas. Segundo a decisão do tribunal, fotógrafos e cinegrafistas não poderão nem mesmo se credenciar. Já os jornalistas terão que assistir ao julgamento a partir de um telão do lado de fora. A proibição foi fundamentada em artigo do Código Penal, que diz que as testemunhas não podem saber nem ouvir os depoimentos umas das outras. A Abrage, no entanto, contesta a decisão e argumenta que a população tem sim o direito de acessar essas informações. Doutor Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Sempre às sextas-feiras se junta a nós aqui do time de Oeste Sem Filtro, o advogado constitucionalista e também professor. Bom, já vamos começar com essa decisão, então. Eu até estava olhando a sua rede X, já comentando sobre esse assunto do Supremo ter proibido, né, os jornalistas de acompanharem, de gravarem essas sessões de depoimento. São 82 testemunhas que serão ouvidas aí nos próximos dias, professor. Então, já aproveito para ouvi-lo sobre essa decisão. O Supremo justificou com um artigo do Código Penal, mas há controvérsias aí, há discussão a respeito dessa decisão. Boa noite, Paula. Boa noite a toda a bancada. Boa noite a toda a audiência da Oeste. Olha, essa é mais uma decisão totalmente errada, uma leitura totalmente torta, para dizer o mínimo, da nossa legislação. Porque, de fato, nós temos na nossa legislação a previsão de que há que se garante que as testemunhas elas não se comuniquem, né? Pois bem, mas quem tem que garantir isso é o STF. Ele não pode garantir isso tirando direitos nossos. Essa é uma obrigação deles e não nossa. Então, eu não posso arrancar do cidadão o direito à informação, eu não posso arrancar do jornalista o direito à liberdade de imprensa, eu não posso impedir que o Estado divulgue e cumpra o dever de publicidade e transparência exigido no artigo 37 da Constituição, e eu não posso criar um ato secreto. E esse eu acho que é o grande ponto. Nós temos processos sigilosos dentro de uma democracia, mas dentro de uma democracia nós não temos atos judiciais sigilosos. Aliás, o artigo 93, inciso 9, é explícito a respeito disso. Todo ato judicial é público. E se é público, claro, pode ser gravado, pode ser filmado e pode ser assistido. Então, o STF subverte totalmente a lógica. Aliás, atos secretos judiciais nos remetem a tudo, menos a uma democracia. Sim. A gente lembra, né, da história de Coreia do Norte, a gente se lembra de China, a gente se lembra de processos de Moscou. Não é? Atos secretos judiciais não existem numa democracia. E é isso, né? Julgar num quartinho escuro, com um telão ou sem telão, é totalmente inconstitucional. De novo, se o artigo 210 né, do CPP ele exige que exista a incomunicabilidade entre as testemunhas, o STF que cumpra esse dever sem nos prejudicar a todos, sem violar a liberdade de imprensa, sem violar o direito à informação do cidadão. Porque se valer a gente passar por cima dos direitos dos cidadãos para garantir a incomunicabilidade das testemunhas, bom, então corta a língua das testemunhas depois que elas falam e pronto. Aí eu cumpri o 210. Não posso fazer isso, justamente porque eu preciso respeitar o direito dos outros, das testemunhas e de nós todos. É complicado conciliar esses direitos? Não. Nem um pouco complicado. É só fazer uma gestão. Por exemplo, isso é o dia a dia do judiciário. Isso acontece, por exemplo, em tribunais de júri, que você tem plateia e as testemunhas ficam ali num quarto, passam às vezes dias, inclusive, e vão para o hotel, voltam do hotel e garante-se a incomunicabilidade delas. O que parece que existe aqui é um desejo do STF de não termos cortes, de não termos as redes sociais fomentando aquilo que vai acontecer, muito provavelmente, dentro desses julgamentos. E aqui
ancoraram essa vontade de tornar tudo sigiloso num artigo qualquer do Código de Processo Penal. Quer dizer, com esse entendimento do Supremo, hoje, se um jornalista divulgar uma imagem ou um áudio desses depoimentos, estaria cometendo um crime? Se um jornalista exercer, portanto, o seu direito à liberdade de expressão e de imprensa e, com isso, garantir o nosso direito a receber informações, é grave, comete um ilícito. E sabe o que é pior, Paula? Isso sequer foi uma decisão judicial. Isso está dentro do site do STF, num comunicado qualquer. Não está assinado por um juiz, não é uma decisão e, portanto, também não é enfrentável, porque você não pode enfrentar um comunicado. Não existe a possibilidade de entrar com uma ação contra um comunicado. Então, o STF, com isso, também nos impede de confrontar judicialmente essa decisão, porque não é uma decisão. Deixa eu passar aqui para o telão, que eu tenho certeza que o Alexandre também tem pergunta para o professor Marcília. Eu lembrei, né, que ainda que fosse uma lei, né, do Congresso Nacional, caberia um recurso ao Supremo para declarar a lei inconstitucional, porque contraria o artigo 37 da Constituição. Agora, doutor Marcília, a gente vê muito na vara de família o sigilo, para proteger as ligações familiares, né? Mas o sigilo virou usual, rotina no Supremo em questões de decisões políticas, decisões constitucionais, que exatamente demandam a publicidade, né, que está no artigo 37. Eu ia perguntar para o senhor, não há excesso de sigilo nas ações a que o Supremo se atribuiu? Totalmente, Alexandre. Veja só, o sigilo é exceção. A regra é a publicidade, de novo, dentro de uma democracia. Então, nós temos alguns pontos, alguns atos ou alguns processos que são sigilosos por envolver, como você disse, menores ou relações familiares ou questões mais sensíveis, mas isso é exceção dentro de uma democracia. Aqui a gente fez, desde o início desses inquéritos todos em 2019, uma sequência de processos, todos eles sigilosos. Veja, o inquérito das fake news, tudo sigiloso. O inquérito dos atos antidemocráticos, tudo sigiloso. O inquérito das milícias digitais, tudo sigiloso. Do golpe, tudo sigiloso. Então, uma sequência de sigilo e pior. O sigilo, ele não significa que o mundo não possa conhecer o processo. Não é que o processo não existe dentro do mundo. Então, a imprensa se descobre a respeito de um fato que está dentro desses processos, ela pode noticiar se aquilo é de interesse público. Tanto que acontece, vira e mexe, vaza alguma coisa sigilosa e a imprensa noticia. Aqui a imprensa noticiar virou crime. Outra, as partes, independente de haver sigilo dentro desse processo, as partes e os advogados têm direito a acesso aos autos. Esse sigilo não é para advogados e nem para partes. Tem uma súmula vinculante do STF a esse respeito, que é a súmula número 14. Partes e advogados também não têm acesso aos autos desde 2019. Então, não apenas o sigilo virou regra, como a gente ampliou o sigilo para abarcar também advogados, partes, enfim, e toda a imprensa que tem interesse público nesses fatos todos que estão sendo narrados nesses inquéritos todos.